Enxaqueca. Para muita gente, essa palavra é sinônimo de uma dor de cabeça bem forte. Mas a verdade é que a dor é só uma parte de uma condição neurológica muito mais complexa e que pode ser bem debilitante. Então, vamos juntos desmistificar o que realmente é a enxaqueca e garanto, vai muito além da dor. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai diferenciar a enxaqueca de uma dor de cabeça comum. Depois, vamos entender a definição clínica dela, conhecer os tipos que existem, mergulhar nas fases de uma crise e, talvez o mais importante, entender o impacto gigantesco que ela tem na vida das pessoas. Isso vai nos levar à importância de reconhecer a enxaqueca como uma condição médica séria. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa botar na mesa é o maior de todos os equívocos sobre a enxaqueca. Afinal, é só uma dor de cabeça forte? A resposta curta e grossa é não, de jeito nenhum. Dizer que enxaqueca é só uma dor de cabeça é a mesma coisa que dizer que um furacão é só um ventinho. A diferença é gigantesca. Vamos ver as diferenças na prática. Uma dor de cabeça comum, aquela tensional, sabe? Geralmente pega os dois lados da cabeça com uma dor que parece uma pressão, um aperto. Já a enxaqueca, não. Ela costuma ser de um lado só, com uma dor que pulsa, que lateja, e a intensidade vai de moderada a severa. E aqui está o pulo do gato. Ela piora com qualquer atividade do dia a dia, tipo subir uma escada ou dar uma caminhada. Certo. Se não é só uma dor de cabeça, o que é a enxaqueca então? Vamos para a definição clínica, a oficial. A enxaqueca é classificada como um distúrbio de dor de cabeça idiopático e recorrente. Idiopático é um jeito técnico de dizer que a causa exata ainda não é 100% conhecida. E presta atenção na duração. As crises podem durar de 4 horas até 3 dias inteiros. Só isso já dá uma dimensão da gravidade do problema, né? Então, as características que os médicos procuram para fechar o diagnóstico são bem claras. Além daquela dor de um lado só, pulsátil, que piora com o movimento, a enxaqueca muitas vezes vem acompanhada de náusea e às vezes até vômito. Isso torna tudo ainda mais incapacitante. E para a gente entender ainda melhor, enxaqueca não é tudo a mesma coisa. Ela se divide em 2 tipos principais. E o que diferencia um do outro é um fenômeno bem particular. A grande maioria das pessoas tem o que a gente chama de enxaqueca sem aura, que é o tipo mais comum. Mas uma parte vive a enxaqueca com aura, em que a crise de dor é anunciada por uma série de sintomas neurológicos que passam. Mas que história é essa de aura? A aura, basicamente, é um conjunto de perturbações nos sentidos. Na maioria das vezes mesmo, essa experiência é visual. Imagina só, do nada a pessoa começa a ver umas luzes piscando, uns pontos brilhantes que não estão ali de verdade. Os relatos clínicos descrevem exatamente isso. Luzes cintilantes que aparecem no campo de visão como se fossem flashes. E essas luzes não ficam paradas não, elas se movem, vão se espalhando pela visão, muitas vezes formando um desenho em zigue-zague que alguns descrevem até como um formato de C. É um aviso claro do cérebro de que a fase da dor está vindo aí. Vamos agora dar uma olhada na linha do tempo de uma crise para entender como tudo isso acontece passo a passo. Olha só a progressão. Os sintomas da aura vão surgindo aos poucos, entre 5 e 20 minutos. Eles duram no máximo 1 hora e aí desaparecem por completo. Só que o alívio dura pouco. Logo em seguida, geralmente em menos de 1 hora, a fase da dor de cabeça começa. E essa fase, meus amigos, pode durar dias. E durante a fase da dor, não é só a cabeça que dói. A pessoa desenvolve fotofobia, uma sensibilidade absurda à luz, e fonofobia, uma sensibilidade extrema ao som. Qualquer luzinha, qualquer barulho vira uma tortura. A única saída é se isolar num quarto escuro, em silêncio, enquanto lida com a dor latejante e a náusea. Agora que a gente já entendeu a parte clínica, a gente precisa falar sobre o custo humano, sobre o fardo invisível que a enxaqueca impõe, especialmente na vida das mulheres, que são afetadas de forma desproporcional. Essa frase aqui vem de um estudo de caso de uma mulher de 33 anos com enxaqueca crônica. Diz que ela usava a maior parte de seu tempo de lazer para sofrer ou se recuperar de suas numerosas crises de enxaqueca. Pare e pense no que isso significa na vida real. 15 a 20. Esse era o número de dias por mês que essa mulher passava em crise. É metade do mês, todo santo mês, perdido para dor e para recuperação. Isso não é viver, é sobreviver. As consequências, como dá para imaginar, são devastadoras. A qualidade de vida despenca. O tempo com a família, com os amigos, o tempo para si é simplesmente roubado pela doença. E, claro, a produtividade no trabalho vai lá para baixo.
A paciente do estudo, por exemplo, só conseguia manter um emprego de meio período. E tudo isso nos leva a uma conclusão que não dá para ignorar: a necessidade de reconhecimento e de validação. Essa recomendação dos especialistas é muito poderosa. Legitimar o problema da dor de cabeça como uma doença física, assim como asma, diabetes ou hipertensão, uma condição médica física. É tratar a enxaqueca com essa seriedade, sabe? Isso muda tudo para quem sofre com ela. Porque, no fim das contas, a enxaqueca é isso, um distúrbio neurológico complexo. Não é sinal de fraqueza, não é corpo mole e, com toda certeza, não é uma desculpa para fugir de responsabilidades. É uma doença de verdade com um impacto real e devastador. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que a gente pode, como sociedade, mudar a percepção da enxaqueca? Deixar de lado o é só uma dor de cabeça e passar a enxergá-la como a condição séria e invisível que ela realmente é. A compreensão, sem dúvida, é o primeiro grande passo.